Sidney, como é que surgiu essa ideia de lançar um livro? Como é que surgiu essa ideia assim? Como é que foi? Como é que deu aquela intuição, aquele estralo assim, aquela luzinha assim, vou fazer um livro. Como é que surgiu isso daí? Certo. Antes de falar sobre essa pergunta, que já começa bem, parabéns, eu gostaria de me apresentar declamando uma poesia para aqueles que estão conosco e que não conhecem ainda. Pode ser? Com certeza. Como eu faço sempre nas lives que eu participo, que eu faço nas apresentações presenciais, e eu costumo dizer o seguinte: eu sou Sidney Nunes, poeta popular, sou Cabaceiras, é hora pequenina de um povo varonil, sou um poeta cabra da peste e eu amo meu Nordeste como eu amo meu Brasil. Boa, boa, boa! Parabéns! Valeu! E a questão de escrever o livro é o seguinte: eu sempre gostei de autonomia, né? Eu nunca fui preso, embora eu trabalhe como professor em sala de aula, mas eu nunca fui preso à sala de aula. Eu gosto de buscar, eu gosto de ver o diferente, eu gosto de ir além daquilo que a sociedade nos proporciona. E aí, nessa perspectiva, passando por várias vertentes da minha vida, eu comecei a procurar entender a minha cidade, procurar entender a história de Cabaceiras, porque eu entendia que não bastava apenas morar em Cabaceiras, ser filho de Cabaceiras, eu precisava conhecer o todo dela. E aí passei a fazer pesquisas, estudar sobre a história de Cabaceiras, a ouvir narrativas diferentes de historiadores academicamente formados, de historiadores autodidatas. E eu, como gosto da contação de história, eu passei a ouvir essas histórias e a começar a analisar se o que estavam dizendo sobre Cabaceiras tinha realmente um fundamento. Mas não apenas um fundamento que os historiadores... Eu não sou historiador, sou pedagogo, como você sabe, mas que os historiadores que trabalham com documentos falam: tem que ter um documento, tem que apresentar. E eu gosto muito da história popular. E aí eu disse para mim mesmo: vou estudar sobre minha cidade e eu tenho a obrigação de desmistificar muitas coisas que eu não estou concordando a partir do meu olhar. E foi aí que surgiu a ideia de escrever o livro. O livro, no caso, de Deus na História de Cabaceiras. Só que antes de chegar a este livro, eu já escrevia poesias. Eu já trazia, desde a divindade, a questão poética. E aí eu não gostava de colocar o público. Muitas vezes, assim, não por timidez, mas porque a poesia sempre foi gerada para uma questão mais particular. E quando foi em 2018, eu lancei o meu primeiro livro, chamado Antologia Poética. Então, a escrita, ela começa a partir daqui, a partir das poesias que eu fazia. Por quê? Porque eu queria que as pessoas lessem aquilo que eu escrevia. E o interessante, Hamilton, que esse livro, Antologia Poética, eu só consegui fazer 12 edições. 12. Poxa! Porque como eu não tinha condições de fazer um livro numa editora maior, eu criei uma cordelaria, comecei a escrever as poesias pelo gênero cordel, transformei a poesia popular e outros estilos no gênero cordel, e aí montei a minha cordelaria, publiquei 23 cordéis, e aí eu estou agora fazendo o livro. E aí publiquei o livro, que eu chamo o livro de fundo de cozinha, porque a minha editora é pequena. Então, consegui apenas fazer 12. Dos 12, vendi 11 e um eu guardei de lembrança. Poxa! Então, mesmo essa ideia de tornar escritor, eu queria ainda falar sobre Cabaceiras. Eu não estava satisfeito, em hipótese alguma, sobre a questão de escrever o livro sobre poesias, porque eu estava querendo desmistificar muitas coisas. E foi aí que surgiu, em 2015, eu comecei a escrever algo que eu já vinha lendo e escutando e construindo desde os anos 90, desde o início dos anos 90, até chegar... Aliás, muito antes dos anos 90, porque eu lembro quando eu tinha
eu aí nos anos de 85, 86, eu fui visitar o Lajedo de Pai Mateus, que na época não chamava de Lajedo, não. A gente chamava de Serra da Fontaninha, não, pra lá. Se eu lembrar, eu digo o nome que a gente chamava. Mas aí quando a gente foi para lá, que é bem próximo do Pai Mateus, eu já vi uma situação real acontecer lá. 2 irmãos brigando de fato e um delegado daqui na época apartando e a gente tudo com medo. E a partir dali eu comecei a contar aquela história. E na Serra da Aldeia, lembrei. Comecei a contar aquela história para algumas pessoas que eram amigas minhas. E aí eu comecei a me interessar pela questão, mais ainda, de forma mais forte, aquilo que eu gosto de fazer, e a contação da história. E aí, no livro de Cabaceiras, eu comecei a rabiscar ele mesmo, em 2015. Não tive como fazer a publicação na editora maior, não queria fazer na minha. Aí eu engavetei ele em 2018, deixei guardadinho, e como nada é por acaso, tudo é sobre as ordens da divindade, eu consegui publicar através da Lei Aldir Blanc, que surgiu para os artistas e escritores, por um convite muito especial de Alex Nunes, poeta, primo nosso aqui de Cabaceiras, músico. Ele era diretor de cultura na época, e aí como trouxe essa ideia, como trouxe esse Aldir Blanc para cá, aí eu me inscrevi e passei na seleção para publicar. Então, a ideia de ser escritor veio daí, veio da vontade de querer contar aquilo que eu via e que eu ouvia para outras pessoas. Por isso que eu sou um contador de histórias, e não um historiador, como muita gente pensa que eu sou.